Uma ofensiva aérea de grandes proporções transformou Kiev em cenário de destruição e pânico durante uma das madrugadas mais intensas registradas desde o começo da guerra. Ao longo de várias horas, explosões foram sendo ouvidas em sequência por praticamente toda a capital ucraniana, enquanto clarões iluminavam o céu noturno e incêndios começavam a surgir em diferentes regiões da cidade. A dimensão do ataque provocou uma atmosfera de caos generalizado. Sirenes tocaram sem interrupção, moradores abandonaram apartamentos às pressas e longas filas se formaram em acessos subterrâneos utilizados como abrigo emergencial. Diversos bairros passaram a registrar danos quase ao mesmo tempo, criando enorme dificuldade para equipes de emergência e autoridades locais avaliarem a real extensão da ofensiva. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam prédios parcialmente destruídos, estruturas comerciais atingidas, estilhaços espalhados pelas ruas e veículos incendiados após sucessivas ondas de impactos. Em vários vídeos, era possível ouvir moradores desesperados tentando entender de onde vinham as explosões enquanto novas detonações continuavam ecoando ao fundo. Relatos vindos da capital descrevem uma noite marcada por sensação constante de vulnerabilidade. Muitas pessoas buscaram refúgio em estações de metrô, estacionamentos subterrâneos e corredores internos de edifícios residenciais, mas testemunhas afirmavam que até mesmo locais abaixo do solo pareciam inseguros diante da intensidade das explosões e da vibração provocada pelos ataques. Em alguns pontos da cidade, moradores disseram sentir o chão tremer repetidamente conforme novos projéteis atingiam áreas próximas. Segundo informações divulgadas por diferentes canais ligados ao conflito, a ofensiva teria começado ainda durante a noite com a entrada de drones de ataque no espaço aéreo ucraniano. Pouco tempo depois, teriam sido lançados mísseis balísticos, armamentos hipersônicos e outros vetores de longo alcance. Os bombardeios continuaram inclusive após o amanhecer, demonstrando um padrão de pressão prolongada destinado a sobrecarregar sistemas defensivos e dificultar resposta coordenada das autoridades ucranianas. Estimativas mencionadas por fontes ligadas ao cenário militar apontam que dezenas de mísseis e centenas de drones teriam participado da operação. Antes mesmo dos ataques, alertas de segurança já haviam aumentado devido a rumores sobre possíveis ofensivas contra estruturas estratégicas e centros administrativos em Kiev. Autoridades estrangeiras também teriam emitido recomendações preventivas para seus cidadãos no território ucraniano, orientando preparação de estoques básicos e identificação antecipada de abrigos. Um dos elementos que mais chamou a atenção foi novamente o suposto uso do míssil hipersônico conhecido como Oreshnik. Diversos vídeos publicados durante a madrugada mostravam objetos luminosos se separando no céu antes dos impactos, fenômeno que alimentou debates sobre o funcionamento do sistema. Analistas militares afirmam que o armamento utilizaria veículos de reentrada capazes de liberar múltiplos projéteis durante a fase final do ataque, criando o efeito visual de vários objetos independentes atravessando a atmosfera simultaneamente. De acordo com interpretações divulgadas por especialistas russos e canais militares, o Oreshnik funcionaria explorando principalmente energia cinética produzida pelo impacto em altíssimas velocidades. O conceito por trás desse tipo de sistema busca combinar alcance extremo, precisão elevada e grande capacidade de penetração sem necessariamente utilizar ogivas nucleares. A velocidade atribuída ao míssil permitiria atingir alvos subterrâneos fortificados e instalações protegidas com enorme força destrutiva. O ataque também gerou especulações sobre quais seriam os verdadeiros objetivos atingidos. Algumas fontes ucranianas mencionaram danos em estruturas civis, áreas comerciais, instalações de abastecimento de água e prédios governamentais. Outras interpretações sugeriram que parte dos impactos poderia ter ocorrido próxima de instalações militares, centros logísticos ou infraestrutura estratégica localizada nos arredores da capital. Até o momento, muitas informações seguem cercadas de controvérsia devido à dificuldade de verificação independente em tempo real. Autoridades russas afirmaram que os bombardeios seriam uma resposta a ataques anteriores atribuídos às forças ucranianas contra alvos civis em território russo.
Já Kiev acusou Moscou de intensificar deliberadamente ataques contra a infraestrutura urbana e áreas densamente povoadas. Como ocorre frequentemente ao longo da guerra, os dois lados apresentaram versões completamente diferentes sobre objetivos atingidos e consequências reais da ofensiva. Além dos danos materiais, o episódio provocou enorme repercussão política e psicológica. Imagens de rastros incandescentes cruzando o céu da capital ucraniana rapidamente circularam pelo mundo, reforçando a percepção de escalada militar cada vez mais intensa. Em guerras modernas, demonstrações de capacidade tecnológica possuem não apenas função operacional, mas também impacto simbólico e estratégico. Mostrar capacidade de lançar ataques complexos e de longa distância serve igualmente como instrumento de pressão psicológica sobre adversários e aliados. O episódio também reacendeu discussões sobre os limites atuais dos sistemas de defesa aérea. A combinação entre drones baratos de saturação, mísseis balísticos e armamentos hipersônicos cria enorme dificuldade para redes defensivas tradicionais. Em muitos casos, o objetivo não é apenas destruir alvos específicos, mas obrigar o inimigo a consumir grandes quantidades de interceptadores e manter seus sistemas sob desgaste contínuo durante longos períodos. Enquanto isso, líderes europeus reagiram condenando os ataques e defendendo ampliação do apoio militar à Ucrânia. Representantes da União Europeia e governos ocidentais afirmaram que os bombardeios demonstram a continuidade da pressão russa sobre centros urbanos e infraestrutura estratégica. Moscou, por outro lado, continua sustentando a narrativa de que enfrenta não apenas Kiev, mas toda uma estrutura de apoio militar e tecnológico fornecida pelo Ocidente. Outro elemento que ganhou espaço nas discussões recentes envolve o cenário político interno ucraniano. Em paralelo à escalada militar, veículos internacionais também passaram a destacar investigações relacionadas a denúncias de corrupção envolvendo figuras próximas ao governo de Kiev. Analistas apontam que grandes ofensivas militares frequentemente acabam influenciando também o ambiente político interno, deslocando a atenção pública e alterando prioridades dentro do debate nacional. Ao mesmo tempo, a Ucrânia continua enfrentando desafios demográficos e econômicos cada vez maiores após anos de guerra prolongada. O deslocamento de milhões de pessoas, dificuldades industriais, pressão sobre o mercado de trabalho e necessidade constante de reposição militar criaram um cenário extremamente complexo para o país. Autoridades locais discutem alternativas para reduzir déficit de mão de obra e sustentar setores estratégicos da economia, tema que também vem gerando debates intensos dentro da sociedade ucraniana. No fundo, os acontecimentos mais recentes reforçam como a guerra entrou em uma fase marcada por escalada tecnológica, ataques de saturação e crescente disputa psicológica. O conflito deixou de ser apenas uma batalha territorial convencional e passou a envolver dimensões industriais, informacionais, econômicas e tecnológicas cada vez mais profundas. Cada nova ofensiva amplia não apenas o nível de destruição física, mas também a sensação de que a guerra caminha para um confronto prolongado de desgaste entre capacidade militar, resistência política e sustentação estratégica de longo prazo.